Então, vimos que nós projetamos muito das nossas feridas do lado de fora, principalmente os nossos sonhos, as decisões que nós tomamos, tudo que nós estamos fazendo hoje vem a partir das nossas próprias feridas. Então, vimos que muitas das coisas que nós projetamos na nossa vida não são nossas, é dos nossos pais, é dos nossos ancestrais, e eu preciso me abrir para que o espiritual possa fecundar algo novo dentro de mim. Lembra da frase que eu falei? O novo está na parte que dentro de mim eu preciso integrar, na parte traumatizada, na parte ferida. Porque é essa parte traumatizada, é essa parte ferida dentro da minha alma que está gerando, que está materializando a minha vida, como dizia Jung. O Jung vai dizer que é o conteúdo dentro da gente que projeta o lado de fora, e ele chama isso de projeção. Então, eu projeto do lado de fora a partir das minhas próprias feridas. E muitas vezes os meus sonhos também são para me compensar dessas feridas que estão dentro da minha alma feminina. Então, vamos entender como isso funciona dentro de você? Pensa o seguinte: essa aqui é a sua alma feminina. Essa aqui é a sua alma. A alma da sua família, tá? Dentro da sua alma, dentro da sua alma da família, existem várias coisas que aconteceram. As mulheres da sua família foram traídas, as mulheres da sua família foram abandonadas, as mulheres da sua família não puderam estudar, as mulheres da sua família não puderam decidir com quem iriam casar, as mulheres da sua família não puderam trabalhar, as mulheres da sua família muitas vezes tiveram que sofrer para conseguir prosperar, para conseguir fazer o dinheiro acontecer. Esse é o conteúdo da sua alma. Esse é o conteúdo da sua alma familiar, tá? Esse é o conteúdo da sua alma familiar. E você projeta do lado de fora tudo isso que está aqui. Todos esses conteúdos feridos dentro de você, é a partir deles que você cria uma nova realidade aqui. Enquanto eu não olho para esses conteúdos, enquanto eu não olho para esses conteúdos, enquanto eu não olho para minha mãe, que foi traída, enquanto eu não olho para a história do meu pai, que foi abandonado quando era criança, enquanto eu não olho para as mulheres da minha família que foram enganadas, enquanto eu não olho para todo esse conteúdo em relação ao dinheiro, que as mulheres tiveram que trabalhar muito duro para prosperar, é isso que do lado de fora eu vou materializar. E é isso que nós chamamos de projeção. E de quais lugares nós projetamos a nossa vida? Dos lugares feridos na minha alma feminina. Dos lugares feridos dentro da minha alma, dentro da minha psique. Então, o que você precisa entender? Quando eu passo por um trauma, a minha alma se triparte em três partes. A parte traumatizada, a parte estratégica, dinâmica ou sobrevivente e a parte saudável. De quais lugares eu estou criando, de quais lugares eu estou materializando, de quais lugares eu estou gerando. Eu estou gerando essa vida a partir dos lugares da minha parte ferida, a partir dos lugares da minha alma que está cheia de feridas, a partir das minhas feridas, a partir das minhas partes feridas. Enquanto eu não olho para as partes da minha alma que estão feridas, eu vou criar a partir desses lugares. Eu vou repetir a mesma vida, a mesma história de vida dos meus pais, dos meus ancestrais ou da minha própria vida, de uma ferida que aconteceu na minha vida e eu vou repetindo ali a mesma história sem parar. Tá, Namá, mas você não explicou por que eu faço um monte de coisa e mesmo assim as coisas não saem do lugar. Porque, gente, eu preciso me curar em níveis. Existem 3 níveis que eu preciso aprender a fazer esses movimentos de me curar. Curar essas feridas dentro da minha alma familiar e também em um nível espiritual. Então, são 3 níveis. Primeiro é o nível pessoal daquilo que aconteceu na sua vida, os traumas que aconteceram na sua vida. Depois é o nível coletivo, é o nível da sua família. E o último nível é o nível espiritual. Então, pessoal, coletivo e espiritual. E o que acontece com a maioria de vocês? A maioria de vocês liberam o fluxo da prosperidade, mas não libera o movimento em direção à vida. Libera o fluxo da prosperidade, mas não libera o movimento em direção à vida. Então, existem 2 movimentos que nós precisamos fazer. O primeiro movimento,
liberação do fluxo da prosperidade. O que que é a liberação do fluxo da prosperidade? É eu me resolver com os meus pais e com os meus ancestrais. É eu me ajustar dentro das ordens do amor, daquilo que o Bert Hellinger chama de ordens do amor. Porque é essa desordem que impede que o fluxo do dinheiro, que o fluxo da prosperidade possa fluir da fonte, né, que é Deus, a vida, passa por todos os meus ancestrais, chega nos meus pais e chegam em mim. Então, são as bênçãos que eu recebo na minha vida, as bênçãos que eu recebo dos meus pais, dos meus ancestrais, de Deus ou da vida. Então, eu me abro para que eu possa receber uma nova medida de bênção aqui dentro de mim. Esse é o primeiro movimento, o movimento onde eu tenho liberação do fluxo da prosperidade, liberação do fluxo da vida. E o segundo movimento é quando eu consigo gerar movimento dentro de mim, pulsão, que é o quê? Movimento em direção à prosperidade. O movimento em direção à prosperidade é quando eu integro dentro de mim as partes que estão fragmentadas aqui, que me impedem de me mover, que me impedem de ir para uma nova medida de prosperidade aqui. Então, existem dois primeiros movimentos que eu preciso fazer e um terceiro quando eu atravesso esses movimentos aqui dentro de mim. Primeiro, eu libero o fluxo da prosperidade que vem da fonte, do Pai universal, da vida, de Deus. Deus é a fonte. E quando eu me conecto com a fonte, eu consigo ter prosperidade aqui. Eu me conecto com os meus ancestrais, com os meus pais, eu libero esse fluxo de bênção para mim. Eu me sinto abençoada, eu me sinto agraciada. Tudo que eu toco dá certo, tudo que eu toco prospera, aonde eu vou, as pessoas gostam de mim, isso aqui. Isso é o quê? Bênção. Isso é o quê? Fluxo de vida, fluxo de prosperidade, fluxo de dinheiro na minha vida. E o outro é movimento em direção à prosperidade. É eu me movimentar. Mas por que eu quero estudar, quero passar no concurso da Marinha, mas eu não consigo me sentir motivada para estudar? Eu quero ter sucesso, mas eu não consigo me sentir motivada para gravar. Eu não consigo fazer esse movimento. Eu sinto que eu estou paralisada aqui no mesmo lugar. Isso é o quê? Partes dentro de mim que estão fragmentadas, que estão feridas, que me impedem de me mover. Então, são coisas que eu preciso resolver dentro de mim. E aí eu preciso fazer um outro movimento para que isso seja feito aqui. E que movimento é esse? Integração das partes que estão separadas dentro de mim, das partes que estão feridas, das partes que estão fragmentadas. Então, guarda no seu coração e eu vou repetir isso várias vezes até que isso possa entrar dentro de você. O novo está na parte que eu não quero olhar. O novo está na parte que eu não quero ver. O novo está na parte que eu não quero integrar. Quando você passa por um trauma, a sua alma, psique, se triparte em 3 partes. A parte traumatizada, a parte sobrevivente e a parte saudável. A parte traumatizada é aquela que guarda o trauma dentro de si. É aquela que recebeu o trauma, é aquela que recebeu o impacto do trauma e não conseguiu reagir a isso que estava acontecendo aqui. O que é um trauma? Uma ação que começou e não terminou. Eu não consigo ter reação, eu não consigo ter recursos dentro de mim para reagir. Recursos emocionais, mentais, espirituais ou físicos para dizer não, sai, eu vou fugir, eu vou correr, eu vou lutar contra isso que está acontecendo. Como eu não consegui reagir a esse trauma, essa parte traumatizada guarda dor e eu crio uma parte sobrevivente. E essa parte sobrevivente, ela aprende a reagir a qualquer acontecimento na minha vida que parece que esse trauma vai acontecer novamente. A parte sobrevivente é aquela que ativa o modo fuga, luta ou paralisação. Então, eu continuo lutando ali com aquele trauma, ou eu continuo fugindo, ou eu continuo paralisada, porque eu preciso me proteger de que esse trauma possa voltar a acontecer. Então, naquele momento eu me movimentei, né? Eu fiz um movimento, eu fui para a rua, eu fui para a vida, e quando eu fui para a rua, eu fui para a vida, alguém veio e abusou em mim, tocou em mim. Eu aprendo o quê? Que para que eu não possa ser abusada, eu vou ficar paralisada no mesmo lugar para que não voltem a me abusar, né? Então, é isso que acontece. A nossa alma se triparte em 3 partes, e se eu não integro essas partes dentro de mim, o novo não pode ter um lugar aqui, o novo não pode pertencer. Então, o que eu quero que você guarde dentro de você? Existem movimentos que nós precisamos fazer para que o fluxo de vida e o fluxo de prosperidade volte a acontecer. O primeiro é a liberação do fluxo da prosperidade. E o segundo, os movimentos em direção à prosperidade.
Existe um terceiro, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente para que você consiga entender. Primeiro eu libero o fluxo, depois eu me movimento. Fiz um pouquinho de liberação do fluxo, agora eu faço um movimento. Libero o fluxo, movimento. Libero o fluxo, movimento. Libero o fluxo, movimento. É assim que eu vou conseguindo avançar para que a minha vida volte a fluir, para que as portas da prosperidade voltem a fluir na minha vida aqui.